Vossa Excelência também precisa ter mais respeito para comigo. Eu exijo respeito. Eu sou um homem que tenho aqui, tá bem, eu exijo de Vossa Excelência respeito, tá bom? Respeito. Eu nunca lhe dirigi Vossa Excelência de maneira desairosa, tá bom? Nunca defendi Vossa Excelência de maneira... Vossa Excelência, calado que eu estou falando agora, viu? O tempo é meu. Calado que eu estou falando agora, viu? É calado aqui porque eu estou falando agora, tá bom? Viu? Então você sabe que eu estou lhe respondendo. Deputado, tá bom? E você quer ter ligação com o Carlinhos Cachoeira, é você, tá bom? É você, viu? Tá bom? É você que não tem argumento para poder discutir. Rapaz, que deputados, de ser bobo, deputados, vamos respeitar a fala. Rapaz, você não tem argumento nenhum. Você não vem para o debate do MST, você desviou o foco, porque você não tem argumento. Você vai discutir outro tema, porque o tema que eu fui convidado para debater foi sobre o MST. Você veio para a pessoa física, você fez aqui com ilações, calúnias e mentiras, tá certo? E Vossa Excelência não tem direito de se dirigir aqui a mim, não, tá bom? Tá certo? Carlinhos Cachoeira é a relação sua, tá certo? Financiava o PT de Goiás, tá bom? Viu? Me respeita. Nunca tive ligação com bandido, tá bom? Nunca tive ligação com bandido, tá bem? Ah, onde é que tá? Não existe na imprensa, não. É mentira. Mentira. Você é um mentiroso. Mentiroso, tá bom? Deputados. Tá certo, tá bom. Você não vem falar que não resolve, não. Mentiroso, tá bom? Deputados. Outra coisa, não venha dizer aqui, tá certo? Calma. Olha aí. Calma. Tá certo, Paulo? Deputados. Você aqui não tem moral para se dirigir a mim, tá bom? Você não tem moral para vir dizer, não entre no CPF da pessoa, tá bom? Não entre, você não me conhece, não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras, tá bom? Viu? Ok. Viu? Rapaz, vamos lá. Bom, tá certo. Atenção. Eu vou ficar brindado porque eu derrubei as facções suas, a bandidagem, que eu derrubei a bandidagem toda, por isso que eu ando blindado, porque quem anda com carro livre no município e no seu estado é porque é conivente com a bandalheira. Eu queria dizer para o senhor que esse movimento que vocês estão criminalizando tanto é responsável hoje pelo assentamento de mais de 450 mil famílias e assentamentos produtivos. Eu não estou aqui falando do agronegócio, não, eu acho que ele é necessário, eu acho que a produção de grãos e de exportação é necessária para o Brasil, é importante. Hoje a gente exporta toneladas e toneladas de grãos, que faz a riqueza, carne, enfim, para a China, para a Ásia. É um país que tem relações no capitalismo e que muitos dizem que é comunista, mas todo mundo gosta de exportar para a China. Eu queria dizer ao senhor que a reforma agrária não é da teoria marxista, não. A reforma agrária é capitalista. Aqui se fala da pobreza dos acampamentos. São pobres sim, sabe por quê? Porque é gente muito pobre que vai para lá para ter direito a conquistar um pedaço de terra. Talvez se tivesse um governo como o seu, em todos os lugares, que investe nos assentamentos, a gente teria outra sorte. Com a relevância que tem presidente de um partido, que hoje é o partido aí do presidente. Vossa Excelência deveria, neste momento, de se vestir na mais pacificadora do Brasil. Eu acho que Vossa Excelência tinha que estar à frente de todos esses movimentos, quando eles incitam um abril vermelho. Vossa Excelência devia ser a primeira pessoa a desautorizar isso. Não é prerrogativa, tá certo, de um parlamentar incitar a desordem, a invasão. É algo que depõe contra a liderança de Vossa Excelência com tantos anos na casa. Todo governo quer paz. O governo não quer agressão, não quer violência, não quer luta de classe. Então, por que essa finalidade? Por que esse objetivo? Por que não desarmar o espírito desse pessoal? Fala para ele, meu amigo, vá trabalhar. Pare de estar fazendo isso. Certo? Então, eu conheço bem o Paraná. Tá certo? A sua terra, que eu tenho a terra de Vossa Excelência, que eu tenho o maior respeito. A cultura do cooperativismo do Paraná é uma cultura que não tem em todos os estados da federação. É uma estrutura que é referência do cooperativismo. Essas estruturas aí que Vossa Excelência cita não tem nada a ver de MST. São estruturas de produtores rurais que estão trabalhando ali dentro, estão produzindo. O MST,
O MST tem uma doutrina não de produção, o MST tem uma doutrina ideológica marxista. Essa é que é a verdade. Não é um sentimento de saber, se perguntar para ele que mês planta milho. Não sei, isso aí não está na minha pauta. Mês planta milho não está. Agora, que tem que invadir terra está na minha pauta. Tá certo? Então, quer dizer, essa é a realidade. Pessoal, e contra fatos não há argumentos, e a verdade está aí, às claras, está aí para todos verem. Este governo petista cada vez mais está levando aí o Brasil para um endividamento gigantesco. Estão aí com uma metodologia, com um direcionamento que não vai levar o Brasil para lugar algum, porque as filas aí nos hospitais estão cada vez maior, o preço da cesta básica está cada vez mais caro, pessoal, e o povo a cada vez sofre mais, porque na verdade o povo é quem paga a conta de todo esse desgoverno petista. E vai chegar aí, se já não tiver chegado, pessoal, um momento que até mesmo aqueles ali devotos do PT, aqueles que elegeram aí o presidente Lula, vão ter que reconhecer que mais uma vez o Brasil está perdendo aí por mais 4 anos, está perdendo, que poderia estar aí entre as nações mais bem-sucedidas desse planeta, deste mundo. Mas com todas essas más escolhas aí de governantes, o Brasil ainda vive aí patinando na economia, e com isso o povo sofre, e com isso é o povo quem paga a conta. Mas ainda existe líderes que lutam aí por essa nação, lutam pelo povo brasileiro. E veja agora o que falou aí esse grande líder logo a seguir. Ele falou aquilo que poucos têm coragem de dizer, e essa verdade você não vai ver aí nas grandes emissoras, essa verdade você não vai ver aí nos jornais de televisão, porque a esquerda tenta aí com a sua imprensa marrom ocultar aí aqueles governantes que defendem aí as pautas conservadoras, que defendem o povo brasileiro. E isso que ele falou logo a seguir, pessoal, é algo muito importante, que com certeza pode aí impactar diretamente a minha e a sua vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Por isso eu já te peço que nos ajude aí fortalecendo a política de direita, a política boa aqui no Brasil. Se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos estados e do país. Essa é a realidade. A proporção de avanço é aquela que o governador colocou aqui em São Paulo. Ou seja, hoje eles não estão ocupados ali no quarteirão deles. Eles estão entrando em OS de saúde para comprar éter, para refino de cocaína, no lixo para fazer a distribuição nas cidades da cocaína. Eles estão entrando nos postos de gasolina, eles estão entrando nas usinas de álcool e açúcar nos nossos estados. Eles agora, eu tive uma reunião com os empresários na área, as grandes empresas de construção de rodovias. Falaram assim, governador, pelo amor de Deus, nos ajude, porque eles estão com tanto poder financeiro que eles entram mergulhando o preço para esquentar dinheiro e poder fazer as obras no estado de rodovia, de ponte e tudo mais. É algo impressionante o avanço desse pessoal, a ousadia deles em querer se impor, avançando sim, como colocou o ministro Rui Costa, avançando no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas polícias, nos políticos, seja ele em qualquer nível. O avanço, o financiamento não é denúncia, não é suspeita. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O que é que esse cara quer? Ele quer exatamente a secretaria que toma conta do lixo e a Secretaria de Obras. As duas secretarias que estão se apoderando no Brasil inteiro. Essa é a realidade. O quadro é muito mais grave. Veja, nós temos aqui, o ministro Dino está aqui, veja a gravidade.
Nós temos aqui uma DPF 635, chamada DPF das favelas. Veja a penalização ao governador do Rio de Janeiro. Olha o coitado que está sofrendo ali. Uma DPF dessa diz, olha, para se entrar na favela do Rio de Janeiro, tem que pedir autorização para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, só não tem que pedir para o Papa aqui o resto para poder chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial, 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiás, todos eles homiziados ali na favela no Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não, eu monitoro esses homens. Um deles, eram 56, um eu prendi no dia que desceu para a praia de Copacabana, eu prendia na praia. O outro que saiu daqui foi para o Espírito Santo, eu prendia na estrada. E tem 54 lá dentro do Rio de Janeiro, aqui com a ficha toda, monitorados por nós, e não tem como eu subir o morro. Quer dizer, isso é de uma gravidade que não tem proporção. Agora ficamos nós aqui, olha, então a Polícia Federal, gente, eu convivo maravilhosamente bem com a Polícia Federal. A minha superintendente da Polícia Federal é a melhor superintendente do Brasil para mim. Doutora Marcela é competente. A área de inteligência de Goiás é dentro da sala da Polícia Federal. Está lá minha inteligência da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Eu convivo harmonicamente e com ações interligadas e integradas com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Eu pergunto aos senhores e senhoras, existe Estado democrático de direito onde o Estado se ajoelha para a criminalidade? Existe Estado democrático de direito onde tem dois poderes e hoje o narcotráfico se deliciando em dizer que tem mais de 130 mil homens armados no meu país? Esta é uma realidade que nós estamos convivendo com ela. Ouvi o depoimento de Maria Corina. Eu, como senador da República, estava na comitiva que foi visitar o ex-preso político Leopoldo Lopes, à época em que Maduro chegou pelo golpe do Chávez ao poder. Nós éramos 8 senadores da República, em missão oficial do governo federal. Nós fomos sequestrados na saída do aeroporto e não tivemos acesso aos presos políticos. Vejam bem a gravidade, a seriedade, o desrespeito com um país como o Brasil ao solicitar a visita aos presos políticos. Esta autonomia é dada a esses ditadores porque eles são alimentados por aquilo que os homens de bem na política não têm, que é o volume de dinheiro que alicerça suas bases eleitorais e define o rumo de uma eleição num país. Não quero cansá-los e não quero extrapolar o meu limite aqui, mas dizer a todos os senhores que nós conhecemos bem o caminho. Como governador, no meu primeiro dia de governo, eu reuni todas as minhas forças de segurança do estado de Goiás e disse a eles: ou o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Aqui em Goiás, bandido não cresce. Esta foi o parâmetro que nós estabelecemos no estado de Goiás. Não tem visita íntima para faccionado, para o narcotráfico. Não admitirei que eles sejam usados para transmitir as mensagens aos seus asseclas fora das penitenciárias. O que eu assisti em vídeos de Pablo Escobar, as penitenciárias no Brasil não são sofisticadas como a do Pablo Escobar, mas tinham o mesmo poder para alimentar e eram quartéis generais da criminalidade no nosso estado. Acabei com isso. É segurança máxima no presídio
e a criminalidade veio a patamares próximos de zero. Nunca mais tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um sequestro de cidades e voltou-se a paz no campo em todos os nossos 246 municípios. Por isso, eu acredito na democracia, mas democracia onde faça valer a lei. Não existe meio presidente, meio governador. Ou ele é governador e é presidente, na essência da palavra, e com todas as prerrogativas sendo exercidas, ou ele está traindo o voto ao seu cidadão. É mais do que nunca necessidade de que a responsabilidade que nós temos com os nossos países e todos os nossos ali que habitam tenham que ter a reciprocidade do que eles pagam em forma de impostos, que é um valor altíssimo e que não cabe a eles reagirem contra a criminalidade ou narcotráfico ou populismo, mas cabe a nós orientá-los e mostrar a eles as consequências e as sequelas que serão irreparáveis para o futuro. Vocês peguem a pipoca e se preparem para se divertir. Não existe na história do Brasil um cidadão que se arvore tanta autoridade para falar sobre economia que entenda tão pouco. Segundo o presidente Lula da Silva, ninguém nesse país tem mais pontos de habilidade fiscal que eu. Para início de conversa, ele nem sabe o que é habilidade. Ele devia estar tentando falar em responsabilidade. O presidente Lula fez a maior expansão fiscal da história do Brasil num primeiro ano de mandato. 1,6% do PIB. Só teve um período que o gasto público aumentou mais que isso, na pandemia. E ele vem querer nos dizer que ele tem responsabilidade fiscal. O dólar a 6,20 e o juro a 15,70 é fruto deste tipo de imbecilidade. Pior, o presidente Lula aumentou o endividamento de 71,7% para 78,6%. O déficit nominal deste país, nos últimos 12 meses, chegou em 1,1 trilhão de reais. 1,1 trilhão de reais, que a custo atual geram 170 bilhões de reais de juros a mais. Esse é o cidadão que vai em rede nacional e diz que tem responsabilidade fiscal. Depois ele diz que entregou a economia brasileira em 2010 situação privilegiada, uma vez que ela cresceu 7,6%. O que é um fato, o crescimento. Ele ignora, obviamente, que em 2009 a economia cresceu 0. Portanto, o crescimento grande em 2010 nada mais foi do que o crescimento represado em 2009, que não aconteceu. Mas isso jamais entrega um país numa situação privilegiada, entregando a economia brasileira para Dilma. Uma inapta completa, que levou o Brasil para a maior recessão da sua história em pouco tempo. Mexeu no juro a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu no preço da luz a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu nos preços do gás, sonho da bancada esquerda. Resultado, reprimiu a inflação. Quando veio em 2015, o caos se instalou no Brasil e nós perdemos uma década tentando arrumar o caos. Essa é a situação privilegiada que o Lula deixou o Brasil. Vocês acham que parou a mentira? O presidente Lula tem a cara de pau ainda de dizer que apenas o governo tem que se preocupar com os gastos do governo e não o mercado. Então o senhor avise ao mercado que financia o seu déficit que ele não precisa lhe emprestar dinheiro. Aí o senhor emite em moeda, a inflação vira para 2, 3 dígitos e vocês colapsam a economia de uma vez. Esse é o cidadão que se arvora como autoridade econômica. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No final, ele diz que não tem nada errado no Brasil. Todo mundo diz que o problema do Brasil é fiscal. Qualquer um que saiba fazer conta de somar sabe que o problema do Brasil é um só, fiscal. Ele diz que não tem nada de problema fiscal, que o único problema do Brasil é o juro a 12,2%, que não tem sentido. Eu tenho que dizer para o presidente Lula que o juro não está 12,2%, o juro está 15,70%, que é quanto o Tesouro pagou hoje para financiar sua dívida. 15,7%. Ontem, o Banco Central, o Tesouro, emitiu NTNBs pagando 8,21%. Você tem dinheiro sobrando? Eu recomendo, como quem conhece alguma coisa de investimento, que vocês comprem NTNBs. Preço bom. 8,21 significa que o teu capital dobra a cada mais ou menos 8 anos. Vocês sabem quantos por cento dos títulos foram vendidos? 20%. O presidente Lula já perdeu para o mercado. O mercado não financia mais este governo irresponsável. Não financia mais, porque este governo vai quebrar o país antes de 2026. Não vai sobrar nada. Ele vai deixar o Brasil com 90% de dívida pública. O presidente Lula, o homem que disse que os livros de economia estavam errados, já perdeu a queda de braço com o mercado. E essa foi basicamente toda a dinâmica da entrevista do presidente Lula. Pessoal, contra fatos não há argumentos. O governo petista é um governo caído, é um governo que só quer levar o Brasil para o buraco. Após muitos anos no poder, Lula conseguiu aí voltar mais uma vez a governar esse país.
E o povo precisa se levantar em apoio aí a governantes, em apoio aí a grandes líderes como Jair Bolsonaro, como Caiado, como Tarcísio de Freitas, que com certeza irão fazer diferença na nossa nação. E eu já te peço aí que, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários.